Shalom a todos, shalom a todas, seja muito bem-vindo à nossa sala teológica. Hoje, continuando o nosso estudo sobre o livro de Judas, nós vamos falar um pouco sobre cenário e contexto desse período. Ao longo de algumas aulas, nós estamos vindo e falando sobre autor e data, sobre destinatário. Por último, nós falamos sobre autoridade, destinatário, sobre o próprio escritor Judas. E agora nós estamos na nossa quarta parte, no nosso quarto episódio dessa aula, e vamos falar um pouco sobre cenário e contexto em que foi escrito a Epístola de Judas. Antes, vamos estar orando, buscando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa sala teológica de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez temos sentido as tuas mãos conosco. Tem estado conosco, não tem nos faltado em nenhum momento. Muito obrigado, Pai. E agora, durante esse momento de estudo da tua palavra, que o Espírito Santo venha falar forte em nosso coração e que, por um acaso, alguma situação seja semelhante, Senhor, possamos entender o que o teu servo Judas deixou escrito para nós. E que nós possamos, Senhor Deus, mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, através do teu Espírito Santo, somente pelo conhecimento da tua palavra. É o que nós pedimos hoje e desde já te agradecemos, te engrandecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos falar um pouquinho sobre cenário e contexto, então. Para que a gente possa ter um versículo de apoio do livro de Judas para esse estudo, eu vou ler o Judas, capítulo único, versículo 3, que diz: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. O 4 diz: Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, vamos tomar como apoio do nosso estudo de hoje esses dois versículos do livro de Judas, para entender um pouquinho do cenário do que estava acontecendo. Judas viveu numa época em que o cristianismo estava sob um ataque político severo por parte de Roma. Então estava acontecendo ali por parte da política de Roma, do que eles queriam que a religião, enfim, a situação deles prevalecessem, a questão de um cristianismo que não adorava outros deuses, enfim. E foi um ataque muito severo, muito ferrenho. Esse era o cenário daquele momento, daquela época em que Judas escreveu essa epístola. A infiltração espiritual agressiva por parte de apóstatas, parecidos com os gnósticos e libertinos que plantavam semente de abundância para uma enorme colheita de erros doutrinários. Quem que eram esses apóstatas? São pessoas que se apostatavam da fé. Apostasia é justamente isso, você chegar a um nível de que a fé em Cristo, a fé em Deus já não resolve mais, que você banaliza tudo, que você não aceita de jeito nenhum. Então, esses apóstatas, esse povo, estava se infiltrando. Detalhe importante, se eles eram apóstatas, é porque antes eles eram cristãos. Então, antes eles serviam a Cristo, eles conheceram o Evangelho. É muito mais difícil, a gente fala que é muito mais difícil você pregar hoje, vamos dizer assim, um ex-cristão ou um cristão desviado, do que você pegar uma pessoa que nunca conheceu a Cristo e apresentar Cristo para ela. Porque a pessoa sempre fica naquela, não, eu já conheço isso que está falando eu já conheço. Então, e esses apóstatas, eles saíram, eles estavam no meio, saíram do meio do povo cristão, aprenderam ou pensaram, ou estudaram coisas que não tinha a ligação, e ali eles começaram a defender isso como se fosse uma outra fé.
Tanto que o próprio Judas fala a fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, a primeira e única fé, não tem outra que ficar tentando achar no meio do caminho esse ajuste. Esses apóstatas, eles eram cristãos, saíram de lá, voltaram a se infiltrar no meio do povo de Deus, só que agora com uma outra doutrina. Aqui diz, nesse contexto, diz assim, ó, parecidos com gnósticos. Gnósticos, só para a gente entender, eram aquelas pessoas, a gente vai falar isso na próxima sala teológica, a gente vai falar sobre isso. Sobre o que eram os gnósticos, de fato, e o que eram os libertinos. Então, eles vinham com essa ideologia desse gnosticismo, que é esse conhecer a Deus, mas não concordar com certas práticas. Os libertinos, que eram escravos libertos e outros mais que estavam ali envolvidos naquele cenário. Então, eles vinham com essa ideologia e tentaram colocar isso no meio do povo de Deus. E aí Judas combate contra isso. Talvez isso tenha sido o precursor do gnosticismo completamente desenvolvido que o apóstolo João confrontaria mais de 25 anos depois em suas epístolas. Se você for olhar lá em João, primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 18 em diante, já vem a advertência contra os anticristos. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que Cristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Então ele começa, se você olhar lá, você vai ver que ele vai comentar isso muito firme com o povo. Também ele vai comentar isso no capítulo 4, como identificar falsos profetas. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Qualquer semelhança hoje em dia é mera coincidência. Tá? A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Não sou eu o criador dessa frase, mas muito verídica essa frase, muito verdadeira. Ali ele já tinha esse confronto com tudo isso daí. Talvez nesse momento que aconteceu a epístola de Judas, e aonde ele comentou sobre isso com os santos, ele tivesse prevendo algo que João mais tarde vivenciaria isso. Diferente de Pedro. Lembra que na sala teológica passada eu falei que Pedro anunciou, falou no sentido futuro. Judas estava vivendo o presente. E João já vivia uma outra fase, que é a fase do que os falsos profetas, os anticristos já estavam dominando já a coisa. Talvez se tivesse, vamos usar a nossa forma de expressar, talvez se o pessoal tivesse dado ouvido a Pedro e depois a Judas, não precisaria João estar combatendo isso de frente. O ponto seguinte, com exceção de João, que viveu no fim do século, primeiro no caso, todos os outros apóstolos foram martirizados. Então, essa questão do cenário e do contexto da época tinha essa dificuldade. O cristianismo estava sendo muito atacado. Então, tirando João, que morreu de boa velhice, idade já avançada, todos os apóstolos tinham sido martirizados, estavam sendo martirizados, estava acontecendo isso. Então, cristianismo não era uma boa opção. Lembra que nós comentamos lá que estava sob um ataque político severo por parte de Roma. Esse é o cristianismo que nós estamos vivenciando nessa carta. Então, ser cristão não era uma boa coisa, porque você era passível de ou fogueira, ou de ser cerrado ao meio, ou de ir para um tacho de óleo fervendo. Alguma coisa aconteceria. Você não era bem visto no meio desse cenário todo. Todos os discípulos todos os discípulos que mais tarde foram apóstolos, estavam sendo martirizados e isso não era bem visto. E o cristianismo era tido como uma religião extremamente vulnerável. Vulnerável por quê? Por que esse termo vulnerável? Porque no meio de
vamos dizer assim, quando eles pegavam 10 cristãos e colocavam na parede e falavam: ou você nega Jesus ou você morre. 10, dos 10, às vezes 8 negavam e 2, não, vamos até o final. Então isso demonstrava uma religião muito vulnerável. Quer dizer, eu sou cristão até o ponto que não me colocarem contra a parede. Claro que isso era minoria. É bem importante você entender que isso aí é minoria. Tá? Eu fiz um exagero aqui de 8 para 2, mas acontecia de pessoas não estarem definitivamente firmes, que hoje nós temos é muito comum nas igrejas aqueles cristãos que entram para ver o que dá, para ver o que Cristo me dá, tem esse que é o pior ainda deles, e aí nesse cenário, a hora que era confrontado, não aguentava. Um ditado que a gente usa muito aqui na região: quando você apertava, ou dava aperto ou espanava. Então tinha uns que espanavam mesmo, e saía fora e não tinha acordo. E voltava de novo e negava a Cristo. E isso fazia com que o cristianismo fosse uma religião extremamente vulnerável. Não eram todos. Claro que os apóstolos, todos foram firmes e fiéis até o fim, exceto o único discípulo que se perdeu mesmo, que foi Judas, mas os demais, todos foram firmes até o fim e cada um sofreu as suas punições por isso, tá? Desse modo, Judas, nesse ponto, ele conclama a igreja: vamos lutar pela verdade em meio a essa intensa batalha espiritual. Então vamos lutar pela verdade. Nós conhecemos a verdade já nos libertou, nós já estamos livres em Cristo Jesus e vamos até o final. Aconteça o que acontecer, vamos firme até o final. E nesse contexto, nessa luta, foi que Judas estava chamando o povo, como se fosse assim: irmãos, vamos firme, não vamos fraquejar por nada disso que está acontecendo, vamos continuar firme. O Senhor tem algo maior para nós. A mesma coisa acontece hoje. Infelizmente, nos dias de hoje, nós não temos é, esse tipo de perseguição. Só que as nossas perseguições, elas são indiretamente espirituais, bem espirituais. Então você não tem hoje uma perseguição de alguém chegar e falar: ou você nega Jesus ou não. Só que o inimigo e a tecnologia e um monte de coisa vai colocando um monte de várias oportunidades, várias coisas na sua frente, e quando vê, você já negou a Cristo faz hora e nem se atentou, nem percebeu isso ainda. Por isso que, lendo a carta de Judas, nós estamos nos colocando numa posição de lutarmos pela nossa fé, pela fé que uma vez foi dada a todos nós. Então, lutarmos em prol, em favor a essa fé. E bastante cuidado e bastante percepção minuciosa sobre os detalhes que o inimigo lança sobre nossa vida. Muitas vezes o inimigo lança alguma coisa, como eu falei, questão tecnológica, questão pessoal, questão familiar, lançou alguma coisa, você, como um peixinho indefeso, cai na isca e acaba negando a fé, acaba negando a Cristo. É esse o cuidado que temos que ter. Amém? Bem, a nossa sala teológica de hoje é bem curta. Eu só queria dar uma pincelada sobre o, o cenário e o contexto, né? Nós temos aí dois personagens que o tempo todo nós temos alguns personagens que o tempo todo vão permear a carta aí, né? Durante a carta é curta, mas que é a questão vai falar sobre Tiago, vai falar sobre Judas, vai falar sobre outras
outras pessoas envolvidas no ministério. Enfim, a gente vai deixar tudo isso para comentar na nossa próxima sala, que eu acho que vai entrar a questão de temas e assuntos propriamente dito da carta. Por hoje, esse é a nossa sala teológica de hoje. Espero que os irmãos assistam, compartilhem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Faça a obra de Deus ir adiante através da palavra que você tem aprendido aqui na sala teológica. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos estar orando para agradecer a Deus e até sábado que vem, se Deus quiser. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graça nós te damos, Senhor, por esse momento que estivemos aqui, aprendendo, Senhor, sobre mais um pouco sobre essa epístola, sobre essa carta tão importante, Senhor, para nossas vidas, para os nossos dias. Fala melhor, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, aos corações de cada um dos nossos irmãos. Pai amado, Pai Santo, que possamos entender que diante as provas, as lutas, as dificuldades, as tentações, Senhor, diante as oportunidades, Senhor, dessa vida, possamos nunca negar o Teu santo nome. Que possamos, diante de tudo isso, Senhor, estar sempre contigo. Estar sempre, Senhor Deus, Pai amado e santo, com a fé viva que algo melhor o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pai amado, Pai santo, por tudo te damos graças, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom.